Vamos lá, pessoal. Magistratura do Tribunal de Justiça, Rio Grande do Sul. Concurso para juiz. Concernente à retroatividade das leis penais. Foram feitas as seguintes afirmativas abaixo. Ninguém pode ser punido por fato que lei penal deixar de considerar crime. Tá tudo aqui, ó, pessoal, só aqui. Vocês vão receber... Faz aí. Vamos fazer primeiro, depois eu leio. Vamos lá. Concernente à retroatividade da lei penal. 1. Ninguém pode ser punido por fato que lei penal deixar de considerar crime, perdurando, no entanto, a obrigação do agente de reparar o dano causado como efeito da sentença condenatória. Certo, ele tem que reparar o dano. 2. A lei posterior, de qualquer modo, favorecer o agente, aplicam somente aos fatos anteriores não decididos por sentença condenatória transitada em julgado? Errado, porque é inclusive por sentença condenatória transitada em julgado. 3. A lei é excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, cessadas as circunstâncias que a determinaram. Aplicam-se aos fatos praticados durante e após a sua vigência? Só durante, pessoal, só durante. Olha ali o slide ali que fala do artigo 3º. É só durante, Durante a sua vigência. É que está desligado, né? Não, é que ali, se eu tirar um ali, eu desligo tudo. Tá, durante a sua vigência. Pô, não tem tomada? Não, é que se eu mexer ali, eu desligo tudo. Tá tranquilo, toca a ficha. Beleza? 1, tá certo. Pessoal, a maioridade penal começa quando? A 0 hora do dia que a pessoa completar 18 anos de idade, a hora correspondente a seu nascimento no dia do 18º aniversário, ao meia-noite do dia do 18º aniversário, ao meio-dia do 1º de março, se a pessoa completar 18 anos de idade no dia 29 de fevereiro e não for ano bissexto, ao meio-dia do 18º aniversário, na hipótese de ser desconhecida a hora exata do nascimento. Quando é que atinge a maioridade penal? Às 0 hora do dia que a pessoa completar 18 anos. Tá, essa não seria a minha pergunta. A minha pergunta seria assim, ó. A pessoa que nasceu no dia 29 de fevereiro, né? Quando é que ela completa 18 anos? Sendo registrada no dia 29. Dia 28? Dia 29 acontece 6 anos. Próxima meia-noite. Meia-noite do dia 1º, na virada do dia 1º, e não no dia 28. Tá? É na virada do dia 1º de março. Isso. Ah, se for bissexto, não dá para ser bissexto, meu amigo. Só 20 que ele faz dando bissexto. 19, 18 não tem como. Tá? Hoje não registra mais, tá? Se tu for no cartório fazer um registro, porque a instrução do Tribunal de Justiça é de não registrar. Ah, meu filho nasceu no dia 29 de fevereiro. O senhor quer dia 28 ou dia 1º de março? Tá? Que é para não dar merda. Mas o pessoal das antigas eram registrados. Antigamente, pessoal, tu botava até qualquer nome. Né? Tipo 1, 2, 3 da Silva 4. Céu azul do sol poente. Xerox autenticada e fotocópia. 3 irmãs. Tem um último nome que o cara que ele conheceu uma bolsa no Facebook e ele queria colocar Facebook, o nome da criança. E não deixaram, ficou Facebookson. Passou no Jornal Nacional. Facebookson, o nome da criança. Tem Mucilon. Mucilon é legal. Tá, o moleque se chama Mucilon. É sacanagem, né? Assinale a alternativa correta, de acordo com o direito penal. A lei penal é retroativa? A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. B. Na contagem do prazo do direito penal, computa-se o dia do início e exclui-se o dia do final? Sim. Não se admite a ultratividade da lei no direito penal. Ultratividade é que ela se aplica mesmo sendo sido revogada. E se aplica sim. Uma lei ela pode ser aplicada mesmo revogada? Pode. Desde que quando tu praticou a ação, ela estava em vigor. E ela seja mais o quê? Benéfica do que a nova lei. Nos termos do Código Penal Brasileiro, é correto afirmar: em nenhuma hipótese são sujeitos à lei brasileira os crimes cometidos no estrangeiro, que deverão assim submeter-se à lei do lugar onde foram cometidos? Não, aquele caso do presidente da República, tortura, genocídio, fica sujeito. B. A pena cumprida no estrangeiro, mesmo quando se trata do mesmo crime, não será aproveitada para efeitos da atenuação da pena imposta no Brasil? Será aproveitada quando? Reparação de dano e medida de segurança. Quanto ao lugar do crime, considera praticado o crime o lugar onde ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Certo. Letra correta, letra C. A sentença estrangeira não produz consequência alguma na aplicação da lei brasileira. Produz sim.
As regras do Código Penal não se aplicam em nenhuma hipótese aos fatos incriminados por lei especial, se aplicam aos fatos incriminados por lei especial, a não ser que a lei especial dispuser de modo contrário. Está lá no artigo 12, artigo 9º, artigo 8º e artigo 7º. De acordo com o dispositivo do Código Penal vigente, assinale a alternativa correta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais de sentença condenatória. B. Considera-se praticado o crime o momento do resultado da ação da omissão. Não, o momento da ação da omissão, não do resultado. C. Considera-se praticado o crime o lugar a residência do autor da ação da omissão, bem como onde mora a vítima em que se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A vítima mora? O que tem a ver? D. A omissão não é penalmente relevante? O direito penal, ele leva em consideração a omissão? O que é? Pessoal, a omissão pode ser considerada um crime? Me dá o exemplo de crime omissivo. Me dá o nome do crime. Pô, pessoal, crime omissivo. Oi? Omissão de socorro. O exemplo clássico do crime omissivo é a omissão de socorro. Sim. Omissão de socorro. Sim, tu participa da conduta. Omissão de socorro, que é o clássico. Tu tem o dever de prestar socorro à vítima? E se colocar a tua vida em risco, tu tem que prestar socorro? Não, tu apenas informa a autoridade competente. No caso daquele fotógrafo... Entendi. Quem é o culpado? É o médico. Se o médico não soube, ele tem o dever, porque eles têm um termo lá na ética dele, profissional, que ele tem que prestar socorro. Largaram tudo e atender. Claro, a pessoa tinha um pessoal lá infartando também, aí não tem jeito. Não, eu não quero atender porque eu quero dinheiro. Tá? Não, tem que prestar socorro. Eles têm omissão de socorro. Porque eles têm um dever legal. Eu, como pessoa, eu vou prestar o socorro quando for possível fazê-lo. O cara está tendo um ataque cardíaco aqui, o que eu vou fazer? Nada, vou dizer, calma, te acalma. Não tem o que fazer, o que eu vou fazer? Não sei porra nenhuma. Agora, se eu for médico, eu não posso fazer, te acalma. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou teu responsável, sou teu chefe. E te proíbo de agir. Eu passo a ser culpado? Também. Primeiro porque assim, eu tenho que cumprir a ordem do meu superior, desde que ela não seja o quê? Ilegal. Na hora que tu manda eu não deixar entrar uma pessoa e ela tá passando mal, aquilo ali é ilegal. Essa ordem não vou... Sim, isso aí é imputabilidade penal, é a exigibilidade de conduta diversa. Né? A pessoa que está sob obediência hierárquica, não manifestamente ilegal. O meu superior me deu uma ordem. Se ela é ilegal, eu não vou cumprir. Tá? Então qual é que está correta aí? Qual é que está correta? Qual é que está correta? A. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos da sentença penal condenatória. Bem tranquilo, né? O Código Penal brasileiro adotou qual teoria para definir o local do crime? Mista ou da ubiquidade. Lugar do crime, luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tá aí, ó. É isso aí que vai ter na minha prova, no máximo. Agente penitenciário, DEAP. Assinale a alternativa correta acerca do cumprimento de pena no estrangeiro. A. Será convertido em pena privativa, restritiva de direitos? Certo? Nada a ver. Deverá ser atenuada a pena imposta no Brasil quando for pelo mesmo crime? Parece que é essa. C. Não poderá ser computada no Brasil em função da sua soberania? Claro que pode ser computada. O direito penal é internacional? Porra, se é nome direito penal brasileiro, como é que vai ser internacional? Deverá submeter o agente ao novo julgamento quando verificada a ocorrência do mesmo crime? Não. Deverá ser atenuada a pena imposta no Brasil quando for pelo mesmo crime. Quando for idêntica, nelas se computam. Artigo 8º. De acordo com o Código Penal, os crimes cometidos no estrangeiro ficam sujeitos à lei brasileira quando praticados contra brasileiro, praticados no exercício da função, previsto no Código Penal brasileiro, praticados contra qualquer agente público ou praticados contra quem está em serviço da administração. Contra quem está em serviço da administração. Está lá no artigo 7º. No que diz respeito à lei penal, assinale a opção correta. No que diz respeito à lei penal, assinale a opção correta. A lei posterior de qualquer modo favorecer...
A lei posterior não se aplica aos fatos anteriores, já decididos por sentença condenatória transitada em julgado, em respeito ao absoluto e restrito à coisa julgada. Não, se aplica sim, se for benéfica. B. Pela lei brasileira, o território nacional estende-se a aeronaves e embarcações brasileiras, mercantis ou de propriedade privada, onde quer que se encontre. Não, tem que ser a serviço do país. Isso. Tem a bandeira. Isso já é processo penal, tá? E tem que... Porque parece que quem vai ver processo penal é o Rodolfo. Aí tem que ver com vocês, né? Quando é um navio internacional, tipo, tá em águas internacionais, é a bandeira do país, tá? Mas aí é competência no processo penal, já não é mais penal. Tá? É outra matéria. Preenchidos os requisitos legais, é possível que a lei penal brasileira seja aplicada ao estrangeiro que cometer o crime fora do território nacional, sendo a vítima brasileira? Sim, é o caso da tortura. No que se refere ao tempo do crime, adote-se o Código Penal Brasileiro a teoria do resultado? Não, o tempo do crime é a teoria da atividade, o momento da ação, não do resultado, da ação. Tem país que adota o resultado, tá? A gente adota a ação. A lei excepcional, cessadas as circunstâncias que a determinaram, deixam de ser aplicada ao fato ocorrido durante sua vigência? Não, se aplicam aos fatos praticados durante a sua vigência. Não. Particular não responde segundo direito. Não. Tempo e lugar do crime são temas fundamentais para a adequada aplicação da lei penal. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa correta. A. Em um avião da empresa privada argentina que fazia voo de Buenos Aires a Lima, passageiros argentinos golpeou um peruano que desmaiou. O comandante da aeronave, que estava em espaço aéreo internacional, desviou e pousou em Campo Grande para atendimento ao ferido. A lei penal brasileira será aplicada ao caso? Não? Sim, porque ele está em território brasileiro, tá? O resultado está sendo resolvido. Não, a área internacional pode ser por qualquer um, né? Alguém que não foi nada. Se ele morre em território brasileiro, ele passa. Se ele o quê? Se ele morrer em território. Ele morreu? Então pronto. Não, pode ser aqui porque o espaço é... Então responde lá para mim, se aplica? Por quê? Porque ele não morreu. Ele não morreu. Aonde foi a ação? O espaço aéreo internacional. E aonde foi o resultado? No espaço aéreo. O espaço aéreo... Aplica-se a lei penal brasileira? Ah, professor, mas se o avião fosse brasileiro... Não viaja na maionese. O avião é da empresa argentina. Tem nada a ver com o Brasil, só veio atender o cara. Se ele morrer, aí é no Brasil, aí responde no Brasil. Mas não morreu? Vamos supor, eu já vou puxar uma outra matéria. Se acontecesse um crime, tá? Em águas internacionais, tá? Ou em espaço aéreo internacional, é a bandeira do país. No caso, o avião é da onde? É lá na Argentina, problema sexual na Argentina, não tem nada a ver. Agora, e se for no Brasil? Tipo assim, ó, tá em águas brasileiras, ocorre um crime, beleza? Ocorre um crime, alguém mata uma pessoa no Brasil. Vou dificultar o negócio. Isso é processo penal, tá? Vou botar aqui, ó. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o navio sai, o barco sai do Rio Grande do Sul e vai para o Paraná. Quando está em Santa Catarina, não, vai passar para, sei lá, para o Nordeste, para Bahia. Quando está passando por Santa Catarina, ocorre um homicídio. Um tiro. Quando chega no Paraná, a pessoa morre. O navio atraca no Paraná. E depois para na Bahia. Ou a gente vai responder aonde? Em Santa Catarina, no Paraná ou na Bahia? No local que partiu ou no último pouso? Ou é em Rio Grande do Sul ou na Bahia. Não é tipo assim, ó. Nesse caso, que é tudo no Brasil, aonde o agente responde? Ele responde pro local do primeiro ou da última parada. A primeira foi no Rio Grande do Sul e a última foi na Bahia. É um dos dois. Não. Se parar no Paraná e não sair mais do Paraná, seria no Paraná. Sim, porque aqui é no Brasil. Vocês vão estudar competência por continência, ratione loci, ratione matéria e ratione persona. Isso é processo penal, porque já está dentro do Brasil, entendeu? Aí já muda onde vai ter o processo criminal, onde vai ser o inquérito policial, onde vai ser efetuado a prisão. Tá? Isso tu estuda muito assim, ó, divisão de cidades. Né? Tipo, tu cometeu um crime bem na divisa de Florianópolis e São José. Tu vai responder aonde o processo? Em São José e em Florianópolis.
Aí é o primeiro juiz que tomar um ato processual. Tu foi preso pela polícia, a polícia te prendeu bem na divisa. Eles te apresentaram para que polícia te desviou? De São José ou de Florianópolis? Te apresentaram para de São José, o juiz homologou a prisão em São José, o processo é em São José. Te levaram para Florianópolis, vai ser em Florianópolis. Tipo, tá uma perseguição, me prenderam lá em Joinville. Só que a polícia daqui de Floripa foi me perseguindo até Joinville. Me prenderam, vão provavelmente me apresentar a polícia de Joinville ou de Floripa. Os policiais vão decidir. Se me apresentarem em Joinville, processo é em Joinville. Apresentarem em Floripa, processo é em Floripa. Tá, mas isso é processo penal. Isso já é, percebe que é só coisa dentro do Brasil, é o procedimento mesmo. Tá? O penal, ele diz aonde é o crime. Aqui eu estou estudando aonde é o crime. O crime é no Brasil? Não, não é no Brasil, porque não teve resultado. B. O adolescente semprônio, um dia antes de completar 18 anos, querendo ainda aproveitar-se da sua inimputabilidade, desfere tiros contra a vítima Heráclito, que somente veio a falecer uma semana após. Ou seja, ele já tem 18. Nesse caso, graças à adoção da teoria do resultado pelo nosso Código Penal, semprônio não se verá livre de responder pelo crime de homicídio. Errado. A nossa teoria não é do resultado, é da nossa da atividade, e ele vai se ver livre. Ele vai responder, né, pelo ECA, ele comete o que mesmo? Um ato infracional. Ele vai sofrer um processo, como é o nome do processo? Apuração. Não, a medida é o nome, como é o nome do crime? Apuração de ato infracional. Não é assim? O maior, ele comete um crime, ele sofre uma ação penal, o menor comete um crime, ele sofre um procedimento de apuração de ato infracional. Me ajuda aí, né? Rosinha? Ainda é rosa? Já viram algum? Nunca viram uma apuração de ato infracional? Era rosa, né? Quando eu trabalhava com o menor era rosa, né? A ação penal branca, é branca ainda, porque eu trabalho, e a ato infracional é rosinha, né? Menor, Deus o livre, né? Só vocês mesmo, para trabalhar com menor. Né? Deus o livre, é o pior que tem, né? Tá? Calma, pessoal, calma. Vai passar só vocês, tem que ter fé. O concurso vai sair, vocês não vão, o pessoal não vai nem descobrir que sai. Nenhuma. Nenhuma. Não pode ser prova e títulos? Não. Para vocês a lei regulamenta apenas provas. Só se mudar a lei. E título só pode ser aquilo que não possa fazer todo mundo. Tipo assim, ó, uma pós-graduação qualquer um pode fazer? Pode, só ter dinheiro e dar o nome. Tá? Um curso, qualquer um. Tá? O mestrado, qualquer um. Quem já trabalhou com uma CT na administração, vale como título? Não, porque é beneficiado alguém. O curso da Secretaria de Segurança Pública, cursos relacionados, isso pode, isso entra, só que é como cursos da área. Só nesse sentido, se fosse provas e títulos, mas tem que mudar a lei, porque a lei de vocês determina que é provas. Tem que mudar para provas e títulos. O de vocês é só prova. Pessoal, escuta o que eu estou falando, escuta. Vai fazer agora 10 anos que eu dou aula. Sou advogado, dou aula, pós-graduação, escola da magistratura, mas o meu foco é concurso público. Vai fazer 10 anos que eu dou aula para concurso público. Comecei a dar aula, eu tinha 3 meses de formado da faculdade. Tá? Só faço praticamente isso da vida. Vocês estudarem, vocês passam. É um concurso relativamente fácil. Eu estou me referindo ao direito. Né? Vocês devem muito bem direito, vocês devem mal português e informática. Que é o que mata a galera mesmo que faz esse tipo de concurso. Porra, não passei por causa da informática, não passei por causa do português. É o que vai te matar mesmo. Porque o direito eu sei que tu vai estudar. Então assim, ó, hoje tu tá concorrendo contigo, é só tu estudar. Se tu manter um ritmo pequeno de estudo, tu vai passar. E vai passar muito bem. Porque o cara que vai estudar final do ano, ele não tem como concorrer contigo, porra. Não tem como. Ele não tá sem estudar, ele vai começar a estudar, vai estudar um mês antes. Ele não... Para, o cara que estuda um mês antes não consegue aprender isso aqui. Quem passou no último concurso, estudando pouco tempo, meio que na cagada. Meio pegando firme, tem o pessoal que passou estudando, e uma galera que passou na cagada. Estudou um pouco, mas conseguiu dar um chute certo. Chutei, pô. Não tem como tu passar sem estudar, isso não existe. O cara não sabia nada para ser, é mentira. Ele sabia, só que teve umas 10 ali que ele deu uma chutada e deu sorte, passou. Com certeza tu conhece gente que passou assim. Naquela finaleira ele deu sorte, mas ele estudou. Agora vocês se preparando, ninguém quer concorrer com vocês, pessoal. Vocês estão estudando muito antes. Prova da civil, tu achou que foi fácil? Prova de direito, todos os concursos de direito caíram. O único que foi difícil foi o concurso que eu achei difícil, foi o concurso de 2013, se eu não me engano, da Polícia Militar. Porque eles copiaram a lei demais e eles fizeram muito a 1, a 2 e a 3. A 1 está correta, a 1 e a 2 estão corretas, apenas a 3 está errada. Foi uma prova da ESAF, prova da Polícia Militar. Os demais, desde quando eu dou aula, todas as provas de direito, relativamente dentro do padrão. O que é dentro do padrão? Está na lei. Toda prova que eu faço, que eu consigo pegar a lei e responder as perguntas, é uma prova decoreba.
Relativamente fácil. A da Polícia Civil, como é a CAF trabalha muito com questão problema. Exatamente. Mas estava dentro do dedo. É porque eles pegam o direito penal e a prova... Mas ali eu tenho que entender. Por isso que eu digo, tu tem que entender e decorar. A civil, ela pega muito questão problema. Tanto é que a gente vai trabalhar com muita questão problema. Para vocês não deve cair, porque para vocês não cai muito a parte especial. Para vocês só cai crimes contra a administração pública. Se tu pegar a prova da Polícia Civil, tu vai ver que cai muita questão problema de crime contra a vida, crime contra o patrimônio e crime contra a dignidade sexual. Que é o que não cai para vocês. Entendeu? Então tem que fugir um pouco da Polícia Civil. Mas é uma foco de estudo. Quem vai fazer para a gente penitenciário, concurso da Polícia Civil é muito bom. Mas é a método da banca CAF. A CAF ela trabalha diferente. Da IESE e da FEPESE. A FEPESE e a IESE é lei, é cópia da lei. Mas a gente traz de tudo aqui. Desculpa que Polícia Militar, Civil, DEAP, né, IGP, DEPEN, Defensoria Pública do Estado, tu vai estar preparado para todas essas estaduais. Para o nosso Código Penal, considera-se praticado o crime quando o agente atinge o resultado, ainda que seja outro momento da ação ou da omissão, vez que adotemos a teoria da atividade. Aplica-se a fato a lei em vigor ao tempo da conduta, exceto a do tempo do resultado, quando mesmo a posterior a ele for mais benéfico ao agente. Seu D. Seu D. Vamos para C. Para o nosso Código Penal, considera-se praticado o crime quando o agente atinge o resultado. É praticado com resultado? Não! É praticado com a ação. Aplica-se ao fato. A lei penal em vigor, ao tempo da conduta. Cometeu a conduta, aplica a lei em vigor. Essa é a regra. Pessoal, tu cometeu um crime hoje. A gente vai aplicar a lei de hoje. Ou, mesmo a posterior a ele, quando mais benéfica. Se tiver uma lei posterior a ele, for mais benéfica, a gente aplica. Mas, em regra, sempre a do dia. Tá, beleza. Pode pular de delegado aí. Às vezes na vida é preciso correr risco em busca do resultado. O ratinho tá pegando. Olha o risco que o ratinho está correndo, né? Vamos para a teoria do crime. Agora vai começar a animar o negócio, né? Fica um pouquinho melhor. O que é um crime? Alguém arrisca? O que é um crime? O que é um crime? De acordo com a lei. De acordo com a lei, eu quero um termo técnico do crime. Vamos conceituar crime. Crime, conceito formal de crime. Crime é um fato típico e antijurídico. Crime é um fato típico e antijurídico. Essa é a teoria, conceito formal do crime. Então vamos, existem dois conceitos. Existe o conceito, formal e o conceito clássico. Qual é o conceito formal? Crime é um fato típico antijurídico, cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. A culpabilidade é um pressuposto de pena. Se eu tiver culpa, eu vou sofrer pena. Conceito clássico de crime. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Eu tenho dois conceitos de crime. Primeiro conceito, crime, fato típico e antijurídico. Segundo conceito, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Os dois estão certos. Eu adoto o conceito formal, que crime é um fato típico e antijurídico. Mas se cair na prova típico, antijurídico e culpável, está certo. Tá? Os doutrinadores mais antigos adotam que tem os 3 elementos. Os mais novos adotam 2 elementos apenas. Então, o crime é um fato típico antijurídico. Tá? Então, vamos lá. Matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Pena de 6 a 20 anos. Matar alguém é um fato típico? Está tipificado na lei? Tá previsto lá na lei. Matar alguém. É um fato típico. Então, eu te pergunto. É antijurídico? Em regra, todo fato típico vai contra o ordenamento jurídico. São as normas, os costumes de uma sociedade. Artigo 217. Sedução. Aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem. É um fato típico?
Está tipificado, está escrito na lei? Tá ou não? Se eu pegar o Código Penal, vou achar lá o crime de sedução? Eu não falei para vocês que deixou de ser crime em 2006? Então não tem mais. Então sedução é um fato o quê? Não, ele não é típico, então ele é o quê? Atípico. Não se fala não é crime. Não é crime. Isso aí é senso comum, tá? Eu vi um cara lá na rua, passando, né? Eu disse assim para ele, adultério é crime? Adultério é crime? Não, já foi, tá? A pena era de 15 dias. Adultério, não digo não é crime, porque que não é crime é senso comum. A conduta é atípica perante o ordenamento jurídico. Então, quando cai na prova, não é crime, cai atípico. A conduta é atípica, ou seja, não está tipificada, não está escrito, logo não é crime. Então, vamos supor, adultério não é um fato típico, logo não é o quê? Crime. Fechou? Tranquilo? Existe as excludentes de antijuridicidade, criminalidade ou ilicitude. Vamos lá. Excludentes de criminalidade, ilicitude ou antijuridicidade. São sinônimos, tá, pessoal? É sinônimo. Excludente de criminalidade, ilicitude ou antijuridicidade. O que quer dizer isso, professor? Eles excluem a antijuridicidade. Quais são as excludentes? Estão aqui embaixo. Eu chamo daquela marca de calça jeans, Li. Tá? Legítima defesa. Estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever legal. E exercício regular de um direito. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Essas são as excludentes de criminalidade, ilicitude ou antijuridicidade. Então vamos entender. Matei alguém em legítima defesa. É um fato típico? É. É antijurídico? Não, porque eu estou amparado por uma excludente. Qual excludente? A legítima? Eu gosto de usar o termo excludente de antijuridicidade. Mas os examinadores, eles gostam de usar o termo excludente de ilicitude. Eles mais usam ilicitude. Eu gosto de usar antijuridicidade. Por quê? Porque assim, ó, matar alguém em legítima defesa é um fato típico e jurídico. Por isso que eu gosto de usar o termo excludente de antijuridicidade. Porque o que acontece com a excludente? Tu deixa o fato jurídico. Logo, fato típico e jurídico é crime? Não, porque fato típico e antijurídico é crime. Jurídico não. Por isso que eu gosto de usar o termo excludente de antijuridicidade. Então, matar alguém em legítima defesa é um fato típico e jurídico. Logo, não é crime. Exemplo. A pessoa tenta me matar, saca uma arma, eu saco outra arma e mato ela. Eu agi em legítima defesa. Perigo atual ou iminente. Deixa eu botar outra que tem os conceitos dela. Perigo atual ou iminente. Esse negócio do saco lá, não tem morte. Mesmo que você se defender e tal, vai responder por porte de Porte de arma de fogo. Mas não pelo homicídio. Sim. Pessoal, essas duas confundem, tá? Tanto é que na apostila eu tenho um tópico só para diferenciar legítima defesa e estado de necessidade. Legítima defesa. Perigo atual ou eminente, próprio ou de terceiro. O rapaz pega uma moça e diz assim, ó, vou estuprar e depois eu vou matar. Eu pego uma pedra e jogo na cabeça dele, eu mato. Perigo eminente de terceiro. Tá? A pessoa tenta me matar, eu mato ela antes. Perigo atual, próprio. Diferentemente do que acontece com o estado de necessidade. Na legítima defesa, eu até botei aqui, esqueci de botar. Eu estou defendendo
o meu direito, que seria direito à vida. No estado de necessidade, eu estou protegendo o meu direito. Exemplo clássico, alto mar, um único barco, uma boia. 2 pessoas, alto mar, uma boia. Eu mato, o navio está afundando. Eu mato a pessoa para ficar com o quê? Com a boia. Eu estou em quê? Por quê? Porque se eu não matá-lo, o que vai acontecer comigo? Morrer como? Afogado. Professor, e se ele tentar me matar, eu matar ele antes? O que é? Legítima defesa. A legítima defesa, o teu direito tu está defendendo. Se tu não fizer, a outra pessoa vai fazer contigo. No estado de necessidade, não é uma outra pessoa, é o meio. Diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. Diferença fundamental. Estado de necessidade. Perigo atual. Não se fala em iminente. Próprio ou de terceiro. Perigo atual. Próprio ou de terceiro. Então, eu vou te dar os exemplos. Tu me disse se é legítima defesa ou estado de necessidade. Eu estou morto da fome. Eu furto uma maçã para saciar a minha própria fome. Estado de necessidade ou legítima defesa? Estado de necessidade. Chamado como furto famélico, para saciar a própria fome. É simples, pessoal. Se eu não comer a maçã, ela vai me comer? Então, estado de necessidade. Estou andando na rua, um pitbull me ataca. E eu mato o pitbull. Legítima defesa ou estado de necessidade? Estado de necessidade. Essa é a exceção. É o animal. Porque a legítima defesa é só entre pessoas. Se o dono do animal mandar o animal me atacar, pega Rex e eu mato o cachorro, legítima defesa. Não, o cachorro mesmo, legítima defesa. Oi? Se eu matar o cara sem matar o cachorro, tipo, ele tá apitando para dar uma ordem ao cachorro. Enquanto ele apita, o cachorro me ataca. Eu mato a ele, legítima defesa. Não, aí não tem legítima defesa. Tá? Então, se eu mato o cachorro, está em necessidade. Se ele manda o cachorro me atacar, eu mato o cachorro, legítima defesa. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu estou lá trabalhando como agente penitenciário. Um detento tem uma arma. O detento saca a minha arma. Aponta de que vai me matar. Eu consigo tirar a arma dele e matar ele. Eu estou em legítima defesa? Ele tirou a minha arma, ia me matar, só que eu consegui tomar a arma de volta e matar ele. Eu sou em estado de necessidade. É legítima defesa? Você mata ele. Porra, viu a altura do negócio, né? É legítima defesa? Hein, pessoal? É legítima defesa? Oi? Fale lá, menina. Tu acha que é ou não? Por quê? Exatamente. Na hora que ele está armado me ameaçando e eu matando ele, seria legítima defesa. Mas a partir do momento que eu tiro a arma dele, sumiu o perigo atual. Se eu matar, é execução. Tá? Cuidado com essa aí que aparece de vez em quando na prova, o pessoal erra. É o agente que desarma a pessoa que estava ameaçando e o mata. O agente está em legítima defesa. É errado. Tirou a arma, sumiu o perigo atual. Mas se tu entra no âmbito corporal com ele vai falecer? Legítima defesa. Legítima defesa. Tá? Mas os exemplos na prova são bem esdrúxulos. Fica bem claro se tem ou não tem a legítima defesa. Tá? Beleza. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Esses dois também confundem. Eu te pergunto, quem pode prender uma pessoa em flagrante? Qualquer um no povo. Saio daqui da aula, vou lá no camelô. Eu vejo uma moça pegando objetos e botando na bolsa dela. É crime? É. Qual é o crime? Furto. 155. Subtrair para si coisa alheia móvel, mediante violência. Desculpa. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena de 1 a 4 anos. Furto. Eu posso prender ela em flagrante? Posso. Estás presa em flagrante. Ela tenta fugir. Eu uso os meios necessários para efetuar a prisão. Derrubo ela no chão e efetuo a prisão. Ela arranha o joelho, machuca o braço. Eu causei nela uma lesão corporal de natureza leve. Em relação a essa lesão corporal, eu vou ser punido? É um fato típico essa lesão corporal? É. É antijurídico? É antijurídico ou não? Não, porque eu estou amparado por uma excludente. Qual excludente? Peraí. O fato de eu prender uma pessoa em flagrante, eu estou no direito ou no dever de prender? Direito ou dever? Não, eu estou falando eu, Renato Ferreira Pinheiro, saí e fui até o camelô. Uma moça estava subtraindo os objetos do camelô, eu dou voz de prisão, efetuo a prisão. Machuquei ela para prender ela.
Eu usei o meio necessário. Eu tenho o direito ou o dever? Se tem o dever. Se ele fosse um agente do Estado. Ele não é um agente do Estado. Não, mas qualquer cidadão pode ter. É direito. Não, é dever. Minha pergunta é direito ou dever? Eu vou dever. Direito. É direito, pessoal. É direito. Qualquer um tem o direito de prender ninguém em flagrante. É direito, é direito. Olha, eu saio daqui da aula. Tu deixou a tua moto bem aqui, estão furtando a tua moto. Aí o cara tá com uma camiseta, ladrão de moto. Ele tá pegando lá a tua moto. Deixa eu ver como é que funciona. Eu vou parar lá do lado pra ver como é que ele faz. Pô, o cara é bom mesmo, né, cara? Eu chamo o chaveiro, demora 3 dias pra abrir. O cara é bom mesmo, né? Vai embora, foda-se. Eu tenho direito. Omissão de socorro, pô. Tô socorrendo quem? A moto? É omissão de socorro, não tem nada a ver. Eu não tenho o dever legal de prender ninguém em flagrante nem comunicar crime nenhum. Se eu tô numa praia, tem um moleque se afogando, a água tá no joelho, tá na cintura, eu vejo um moleque do meu lado de, sei lá, pequenininho, 2 anos, se afogando, eu tenho o dever de prestar socorro. Não tá colocando minha vida em risco, é só me abaixar e pegar ele. Não, tô nadando lá na praia, tem um cara lá na puta que pariu, lá no final se afogando, socorro! Eu aviso a autoridade competente, salva a vida, tem um cara se afogando lá, velho. Tá, porque tu não fez nada, tu quer que eu faça o quê? Vou botar minha vida em risco? A omissão de socorro é deixar de prestar socorro quando assim for possível fazê-lo, sem colocar a sua vida em risco. Tu não pode botar a tua vida em risco. Quer dizer, se tu botar é problema teu. O crime é se tu precisar colocar e tu não colocar. Se tu não coloca a tua vida em risco e tu não faz alguma coisa. Então eu tenho direito. Eu efetuo a prisão, machuquei a pessoa. É um fato típico, mas eu estou amparado por uma excludente de criminalidade. Qual? O exercício regular de direito ou o estrito cumprimento do dever legal? Exercício regular de um direito. Eu estava exercendo meu direito de prender em flagrante, machuquei a pessoa, eu estou amparado pela uma excludente. Agora, se eu sou polícia, eu tenho direito ou dever? Eu tenho dever. Efetuo a prisão, a lesão que eu cometi nela, para efetuar a prisão, não vou ser punido porque não é crime, uma vez que eu estou amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. A moça caiu, está imobilizada, já está algemada. Eu sou a vaca, porque tu correu, dou um chute nela. Eu sou punido por isso aí? Sim, porque nos 4 casos, o excesso é penalmente punido. Se tu agir com além do necessário, tu vai ser punido. Tá? O excesso é penalmente punido. Beleza? Tranquilo? Quais são os elementos do fato típico? Tá? São elementos do fato típico. Eu chamo de corrente. Corrente. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Corrente. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vamos estudar primeiro a conduta. Esses são os elementos do fato típico. Para ter fato típico tem que ter a conduta, que é ação ou omissão, tem que ter o resultado, ser tentado ou consumado, tem que ter a relação entre ação e resultado, que é nexo causal, e a gente vê os erros de tipo, que é a tipicidade. Né? Hoje a gente vai ver só a conduta e a gente acaba a aula. Vamos estudar só a conduta. Só a conduta já está perfeito. Conduta. Conduta. Artigo 18. Disse crime. Artigo 18.1. Doloso. Quando a gente quis o resultado ou assume o risco da produção do mesmo. Disse crime doloso quando a gente quer ou ele assume o risco. Eu estou agindo com dolo. Disse crime culposo. Quando a gente deu causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Então, o crime pode ser doloso ou pode ser culposo. Tem 2 tipos de crime doloso. Tem o dolo direto e o dolo eventual. Quando é que o dolo é direto? Quando a gente quer o resultado. E quando é que é o dolo eventual? Quando ele assume o risco. A embriaguez no volante entra no dolo eventual. Quero matar. Pega uma arma e dou um tiro no cara. Eu agi com dolo ou culpa? Quero matar, pega uma arma e dou um tiro no cara.
Dolo ou culpa? Dolo. O dolo, direto ou eventual? Direto. Vou aqui na janela, começo a tirar ali no calçadão da João Pinto. Estou tirando, quero tirar no chão. E por acaso alguém atravessa a trajetória da minha bala. E a pessoa morre. Eu agi com dolo ou culpa? Com dolo. Direto ou eventual? Eventual, porque o fato de eu estar tirando para o chão, eu estou assumindo o risco. Culpa. Existem dois tipos de crime culposo. Existe a culpa consciente e a culpa inconsciente. Culpa consciente, quando o resultado era previsível. Quando o resultado era previsível. Quando é que a culpa é inconsciente? Quando a gente age com negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, imprudência e imperícia seria um médico que não respeita as normas técnicas, tá? Um salva-vida, né? Um guarda-vida. Né? Falou em negligência, imprudência ou imperícia, eu estou diante de crime culposo. A culpa inconsciente. E quando é que a culpa é consciente? Quando o resultado era previsível. Detalhe, dolo direto praticamente não cai. E culpa inconsciente não cai. O que cai é esses dois aqui, ó. Dolo eventual e culpa consciente. Vou te dar um exemplo. Acabou aqui a aula. Aí eu chego, imagina que o cara trabalhou o dia todo. Chega e fala assim, vou embora para casa. O amigo fala assim, cara, melhor tu não ir e tal. É muito perigoso. Trabalhou o dia todo, tá cansado, dorme aí. Não, cara, eu vou embora, eu sou foda, eu sou piloto, né? Não dá nada, eu sou o cara. Aí vai embora. Chega e atropela uma pessoa. Ele agiu com dolo ou culpa? Outra situação. O cara não vai embora, tu tá cansado, tá mal, é muito perigoso. Cara, pior que eu tô cansado mesmo, cara. Mas eu vou, velho. Eu vou porque eu tenho que chegar em casa, tenho um monte de coisa para fazer amanhã. Vai atropelar uma pessoa. Tu agiu com culpa ou dolo? Tá. É muito complicado. Quando cair isso aí numa prova, tu vai procurar. Se falar, o agente assumiu o risco, dolo eventual. Se falar, embora pudesse prever o resultado, contava com a não ocorrência, o que é? Culpa consciente. Mas, para mim conseguir não confundir isso aí, existe uma teoria. Eu chamo de teoria do foda-se do fudeu. Dolo direto, eu quero fuder. Dolo eventual, foda-se. Culpa consciente, fudeu. E culpa inconsciente, nem fudendo. Quero matar. Eu quero fuder com o cara. Dolo direto. O médico, num procedimento cirúrgico, nem fudendo, ele achar que dá problema. Tem o pessoal que está passando ali, tem o pessoal ali fazendo algazarra, baderna, eu pego uma arma e dou um tiro. Se pegar neles, pegou. Se não pegar, pelo menos assusta ele. Foda-se com o que vai acontecer. Dolo eventual. Eu sou piloto, eu não quero nem saber, eu sou o cara. Foda-se. Dolo eventual. A mulher estava grávida. O médico diz assim, minha senhora só está grávida, a senhora não pode fazer esforços físicos. O que ela faz? Ela não escuta o médico. E ela continua fazendo esforços físicos. Aí um belo dia, né, quando ela contava com a não ocorrência do aborto, ela veio abortar. Na hora que ela aborta, ela fudeu. Culpa consciente. Pessoal, não tem erro, é só tu jogar na questão a teoria do foda-se e do fudeu. Tá? Culpa consciente. E pra gente fechar antes das questões... Tá? Porque não dá para entrar no resultado, porque o resultado é muito grande. Na aula que vem, pessoal, eu começo dali, tá? Eu explico de novo a teoria do crime, para a gente terminar a teoria do crime. Bem rápido, eu falo da antijuridicidade. Mas antes, para a gente fechar, eu vou falar do iter criminis, o caminho do crime. Antes dos exercícios, calma, a gente vai fazer os exercícios. Iter criminis, o caminho do crime. São 4 etapas, a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Eu te pergunto, em qualquer das etapas eu sou punido? Aula 1 e 2, tá? Aula 1 e 2 estão na mão de vocês. As 2 primeiras aulas estão aí, material. Eu sou punido em qualquer etapa da iter criminis? Na 1 eu sou punido pela cogitação? Pela ideia? Não sou punido pela ideia. Pela ideia não. Imagina se fosse punido pela ideia de cometer um crime. Eu acredito que todo mundo aqui já teve a ideia de cometer um crime. Tá? Porque não tem como, não tem. Tá? Só ideia. Eu vou mais além, pessoal. Eu acho... que a maioria daqui talvez já tenha cometido um crime, se não for todo mundo.
Quem nunca comprou um CDzinho pirata? Nunca. Vamos lá. Beleza, um crimezinho de receptação. Adquirir produtos oriundos que sabe ou deveria saber ser objeto de crime. Vamos tentar mais um. Tu já induziu uma pessoa a ter algum tipo de relação com uma outra? Tipo, vai lá, fica com ele, dá um beijinho, dá pra ele, já diz isso aí. Precisa te manifestar. Isso é crime, tá? Isso é crime de lenocínio. Induzir a satisfação de lascívia de outrem. Tu induz alguém a satisfazer os desejos sexuais de outra pessoa. É crime de lenocínio. Tá? Então sempre rola o crimezinho, né? Então crime, só que são crimes, pessoal, que chega a ser piada. Agora eu vou aloprar. Tu conhece alguém que já disse que era solteiro para uma mulher para manter a cópula do sexo e na verdade era casado? Isso é crime. Vocês devem ter visto agora que está se falando muito nisso. Crime de... Peraí, deixa eu lembrar o nome. É o 215. Violação sexual mediante fraude. É induzir uma pessoa a erro para ter a satisfação sexual. É violação sexual mediante fraude. É o cara dizer que é solteiro e na verdade é casado. Isso é crime. Tá? Dizer que é milionário e não é. Tá? Dizer o que tem e na verdade não tem. Isso é crime, tá? Pois é. Mas tem gente se fudendo com isso. Né? Pois é, complicado. Claro que isso aí é muito polêmico. Isso é novo, tá? Isso é bem novo. Tá? Isso é da Lei 12.015 de 2009. Mas agora que estão fazendo, botando em prática. Tem até a história do beijo roubado, né? Se tu roubou um beijo lascivo, se tu beijou uma pessoa à força, é estupro, tá? Beijar à força é estupro. Tá? Até uma palpação, um peitinho, é estupro. Isso é tudo estupro. Se for mediante violência ou grave ameaça. Pois é, tem várias pessoas, pessoal. Se tu botar no Google assim, ó, pessoas indiciadas por estupro, por beijo roubado ou por beijo à força. Já teve várias condenações no Brasil por beijo à força, tá? Pois é, melhor pegar um tapa na cara do que ser preso por estupro. Com certeza. Tá? Se tu der um tapa numa situação dessa, é legítima defesa. Tá, pois é. Né? Ainda bem que deve estar prescrito o crime, né? Não te preocupa. Então, beleza, o que acontece? Essa cogitação... Pessoal, pela ideia, eu não sou punido, né? Eu tô vendo um carro forte ali, o cara carregando dinheiro, eu tenho aquela ideia, se eu pegasse bem rápido o saco, sem ninguém... Não, essa ideia eu não sou punido. Os moleques que estão lá detidos lá, o dia todo manipulando o mal. Né? Por que eles são tão espertos? Me dá 15 horas para pensar merda. Eu consigo fazer coisa que até eu duvido que eu seja capaz. Por que 15 horas lá, 10 horas pensando merda? Tá? Então assim, os caras, se tu pegar assim um sistema prisional, os caras são gênios. Se usasse essa inteligência para o bem, caralho, eles só usam para o mal porque eles não têm o que fazer. Se tivesse outras atividades, eles não iam ter tanta ideia. Tá? Enfim, essa cogitação ninguém é punido, tá? Né? Descobriram que tem um plano aqui de fuga. Tentar fugir é direito do preso, tá? É direito meu tentar fugir. Tá lá na LEP. Então o que acontece? A cogitação eu não sou punido. E pela preparação, eu sou punido? Pelos atos preparatórios? Fui numa balada um dia aqui em Florianópolis, vi um monte... Oi? Pode preparar e desistir. Sim. Eu fui numa balada em Florianópolis, aqui vi um monte de mulher e tal, fiquei louco. Tive a ideia de cometer um estupro. Sou punido por isso? Não. Cheguei em casa, né, tentando colocar em realidade o meu plano, tá? Fui para casa, tomei um banho, me aprontei, tô pronto. Sou punido por esses atos preparatórios? Não. Encontrei a vítima, a encaminhei para lugar ermo e escuro. Eu estou na execução. Sou punido por isso? Sim. Eu estou nos atos executórios. Se parar na execução, o crime é o quê? Não chegou à consumação, ele parou na execução, ele é o quê? Tentado. E se eu chegar na consumação, ele é consumado. Então, o agente é punido em qualquer etapa do intercrimes? Não, ele não é punido na cogitação e na preparação. Ele só é punido a partir da execução. Parou na execução a tentativa, chegou à consumação, é consumado. Então, depois a gente vai ver o resultado. Vamos fazer as questões, calma. De acordo com o direito penal, não comete crime quem age como? Com culpa, em embriaguez fortuita, no exercício regular de um direito, em embriaguez completa ou sob violenta emoção? Exercício regular de um direito. A gente vai estudar depois. Por culpa, tem crime culposo. Em embriaguez fortuita, tá? A gente vai ver depois que tu não tem culpa, tu não sofre pena, mas tu comete crime. Em embriaguez completa, se for fortuita, tu também não tem pena. E violenta emoção não tem nada a ver. A violenta emoção tu é punido.
Tu tem, dependendo do crime, tipo uma lesão corporal ou homicídio, a tua pena é até reduzida de um sexto a 1/3. Mas tem crime. Pessoal, a gente vai ter aula todas as semanas, tá? E tem semana que a gente tem 2 aulas. Tá? Até 2 meses, até para sempre, a gente vai ter aula direto. Da janela de seu apartamento do 10º andar, em edifício de classe média alta, percebendo que um garoto de escandalataria de seu automóvel estacionado na Caçal da Fronteira, irritado, apanha um revólver devidamente legalizado e dispara um tiro na direção do garoto. Não tem efetivamente a intenção de matar ou mesmo de ferir o menino, mas em sua saltidão, qualquer dos resultados é indiferente. Atingindo na cabeça, o garoto morre. A nossa legislação penal brasileira, a hipótese configura o quê? Fala em... Assume o risco ou o resultado era previsível? Fala aqui na questão, assume o risco ou o resultado... Não fala. Então eu aplico o foda-se ou fudeu. Qualquer desses resultados é indiferente. Foda-se ou fudeu? Foda-se. O que acontecer, aconteceu. Então é dolo eventual. Peraí. Esse não dá para fazer, porque a gente não estudou ainda. Também esse aqui não dá. Esse aqui não dá também, que é tentativa. Esse aqui dá, que a gente já viu. Porque aqui, ali é resultado já. Eu quero só a conduta. A pessoa, a gente não vai fazer questão de penal e processo penal de agente socioeducativo, porque é a mesma, tá? Agente penitenciário e agente socioeducativo são as mesmas questões. O que muda só é o ECA para vocês. Assinar a alternativa correta em relação à legítima defesa. Exige o uso moderado dos meios? Sim. Tá. Não admite o uso para defesa de direito de terceiro? Pode ser de terceiro? Pode, terceiro pode. Pode ser usado como forma de repulsa a ato sofrido no passado? Não pode? Tipo, eu fui bulinado quando eu era no colégio, agora eu vi o cara? Não pode. Devia foder, né? Mas não pode, tá? Pode ser usado Pode ser utilizado contra o servidor público no exercício da função legal? Não. Né? O eventual excesso da utilização não pode ser reprovado? Pessoal, em todas as hipóteses, o excesso é penalmente punido, seja na legítima defesa, da necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, letra A. Exige o meio moderado do meio. Em matéria de direito penal, ocorre crime doloso quando? Quando o agente está embriagado? Aí tu vai me dizer que... Porra, tu vai dizer que isso não é fácil? Não tem nada a ver, o que tem a ver o cara embriagado? Claro que eu tinha que ter uma noção e ter estudado, né? Porque se eu não estudei, eu não sei nem o que é doloso. Quando for impossível consumar-se o crime, isso a gente vai ver depois, isso é crime impossível. Quando a gente atua sob domínio de forte emoção, quando o resultado decorre de imperícia, isso é culposo. Quando a gente assume o risco de produzir o resultado, doloso, dolo eventual. É correto afirmar, a punibilidade é requisito do crime? Requisito do crime é fato típico ou antijurídico? A punibilidade é um pressuposto de pena. Se tu tiver pena, tu vai sofrer. A punibilidade é um pressuposto de pena. Não tem nada a ver. Quais são... A punibilidade, requisito do crime, é um fato típico e antijurídico. Errada 1. 2. Sob o aspecto formal de crime, é um fato atípico e jurídico, antijurídico? Porra! Atípico não, caralho. É típico. Aí tu erra uma dessa, aí depois tu... Caralho, não passei por causa de uma. Aí tu te mata. Que tu confundiu típico com atípico. Tá? Porra, tô com A 1 e 2 fora. Então já era. Um abraço pro gaiteiro, né? Eu tenho o quê? 3 é 4. Não basta que o fato seja típico para que exista crime. É preciso que seja contrário ao direito, que seja antijurídico. Perfeito. Pressupostos do crime são circunstâncias jurídicas anteriores à execução do fato, positivos ou negativos, a cuja existência ou inexistência é condicionada à configuração do título delitivo, que se trata. Beleza, pessoal. Então, mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso decidir, pois para mim vencer é nunca desistir. Albert Einstein, nunca desista, lute para sempre. Eu desejo a todo mundo uma boa noite, um bom final de semana, um Feliz Natal e até a próxima.